Bem-vinda, doutora, bem-vinda! Obrigada, Carol. Eu amo Total Look com cor, assim, né, gritando ali a cor. Tá maravilhosa, doutora, como sempre. Muito obrigada, você também. Hoje eu tô lindíssima. Hoje os meninos, adoro, né, porque eu brinco, quando a gente muda de look, o look sempre passa, assim, brinca com a idade, né? Às vezes a gente fica parecendo mais velha, às vezes a gente fica parecendo a idade que tem, e às vezes a gente fica parecendo mais nova. Hoje os meus meninos me deram, assim, um presente de autoestima e disseram que hoje eu parecia ter 16 anos. Ou seja, a idade que você tem. Ah, pois é. De você bonita, com né? mais algo, é isso. Só de TV. Só de isso, eu vou fazer 15 de TV Gazeta mês que vem. Então é mais ou menos isso. Não, Enéas? Vocês me enchem de orgulho, muito obrigada. Mas brincadeiras à parte, isso também tem um pouquinho a ver com o nosso assunto de hoje. Porque hoje a gente vai falar da nutrologia da genética, né? No nosso Fato ou Fake. O quanto vocês hoje têm de informações super importantes que podem ajudar a prevenir doenças, como também chegar a alguns objetivos, né, doutora? E trazer saúde. A gente pode não só prevenir doenças, como melhorar a performance, fazendo dos nossos genes super genes. Olha só, turbinado o assunto. Vamos começar então? Vamos Primeiro, começar. Fato ou Fake na tela. Vou pedir para os meninos colocarem aqui para mim, maiorzinho, pra gente ler mais depressa, que às vezes distante ali, na tela. Primeiro, Fato ou Fake. A genética define a programação da nossa vida, doutora. Isso é fake. É fake? É fake. Apesar de muitos acreditarem por muito tempo que aquilo que estava na nossa genética era o que estava programado e não tinha como fugir disso, hoje já se sabe que o nosso estilo de vida, as nossas escolhas, tudo isso que de fato define a programação da nossa vida, o como a gente vai viver, o quanto a gente vai viver, o do que a gente vai adoecer ou não vai adoecer. Ou seja, quem define somos nós. E quanto você acha, quando a gente faz a gente pensa ali em porcentagem, né? O quanto então a genética contribui quando a gente pensa no todo? Quando a pessoa ela não tem hábitos de vida saudáveis, uma genética ruim pode contribuir em um percentual bem alto, a ponto de que, mesmo a genética sendo ruim, a pessoa tendo um hábito de vida saudável, boa alimentação, prática de exercício, gestão do estresse, horas de sono com qualidade, mesmo com a genética ruim, ela pode contribuir um percentual muito pequeno. E falando dessa questão da genética e pensando em doenças, hoje vocês médicos também colocam de forma muito clara que quando a gente já sabe um histórico familiar, dependendo da idade, daquilo, a pessoa então já inicia de forma antecipada exames específicos também, né? Pensando nessa questão aí hereditária. A história familiar ela é muito importante. Eu falo que uns 20% do tempo da consulta tem que ficar em torno daquilo que os pais adoeceram, quem já morreu, morreu do quê, quais as tendências da família, até a ver com a raça, né? Qual a sua descendência. A gente vê que a raça define também muitas tendências, né? Para doenças cardiovasculares ou não, câncer. Então, tudo isso é muito importante. Agora, e para aquela pessoa que foi adotada ou que teve a família sem assistência médica, sem poder fazer, porque muitas pessoas têm doenças, mas não têm diagnóstico e não têm tratamento. E hoje a geração que vem, ela já vem com mais condições. Então eu atendo muitos pacientes que falam, olha, os meus pais eram muito humildes, eles não sabiam, não iam em médico, então eu não sei o que é que eles tinham. Entendi. Então, para quem foi adotado ou para quem desconhece o histórico familiar, é possível você fazer um mapeamento genético e entender de fato essas tendências. Olha só que legal, gente. E vamos chegar lá, porque tem mais Fato ou Fake na tela. Olha lá. Tudo o que é hereditário é genético. Será? Fato ou fake? Será? É um fake. Muitas pessoas pensam que genético e hereditário são sinônimos, mas eu vou dar um exemplo para você. Vamos lá. Vamos supor que a minha avó fumasse. Tá. E ela fez o quê? Uma escolha de vida de fumar. Tá. E isso influenciou na minha mãe, que nasceu a partir de uma mudança do DNA, que foi feita pela epigenética, né, que eu vou falar depois um pouquinho sobre isso. E ela pode ter tendência a asma, doenças respiratórias, não porque o gene da minha avó
tinha isso, mas porque o hábito de vida dela fez com que refletisse isso geneticamente nas descendências, no caso minha mãe, no caso eu, tá? Então, peguei esse exemplo para citar. E aí é hereditário? Aí a gente está falando de uma questão hereditária. Então, quando eu falei hereditário para você na minha pergunta, eu acertei, né? Sim, porque o hereditário tem a ver com características, hábitos, tudo isso, né? E a genética é aquilo que já de fato vem desde sempre. Então, nem tudo que é hereditário é genético. Adoro falar os termos corretos e entender mais. É sempre incrível, né, gente? Próximo fato ou fake. Olha lá. O alimento é a comunicação com nossos genes. Será que é fato ou fake? É um fato, né? Tá tão metafórico isso, né? O alimento é a comunicação com os nossos genes, né? E não tem como a gente falar dessa ciência que é a genética sem trazer um pouco de filosofia, um pouco desse romantismo. Porque os genes, a gente comunica com eles o tempo inteiro, desde aquilo que você está pensando, aquilo que você está ingerindo. E como que a gente pode comunicar beneficamente com esse gene? Comendo antioxidantes, fazendo refeições low carb, evitando açúcar, evitando refrigerante. Então, você vai fazer uma comunicação positiva. Entendi. Ao passo que se você escolhe ter uma alimentação rica em fast food, em bebida alcoólica, em junk food, esses excessos, toda essa coisa industrializada, você vai estar comunicando negativamente com aquele gene. Entendi. Então, é parte fundamental de alimentar todas essas nossas células e genes, a questão dos hábitos mesmo e da alimentação em primeiro lugar, de forma mais saudável possível. É claro, gente, quando a gente fala isso, é até interessante, né, doutora? Não dá pra gente também, todos os dias, todo tempo, só ofertar para o nosso organismo coisas boas. Mas quando você diz isso, você quer dizer na maioria, né? Na maioria das vezes. Assim, lembrando que o tempo inteiro a gente é bombardeado por uma série de coisas que vão influenciar os nossos genes. Então, Sim. Mesmo que a alimentação seja perfeita, se você tiver um grau de estresse muito grande, não estiver dormindo, você está fornecendo o alimento correto, mas você não está prestando atenção nesses outros fatores que também são importantes nessa comunicação. Muito bom. Tem mais? Fato ou fake? Olha lá. Vamos falar agora de... Temos mais genes do que um grão de arroz. Ixi, será? Será? Fake. Fake. E isso vem mostrar pra gente o seguinte: se de fato a genética definisse a nossa vida, você há de convir comigo que um grão de arroz teria muito mais complexidade que um ser humano. Sem dúvida. O ser humano tem 23 mil genes, enquanto que o arroz tem 56 mil. Acontece que nós, seres humanos, temos a capacidade epigenética de se relacionar, de pensar, de mudar. E é a epigenética que vai definir a nossa vida e a nossa complexidade. Que legal. E quando você fala epigenética, o que tá envolvendo? Então, pensando em estudos e hoje no que vocês já sabem de comprovação. Está envolvendo as escolhas. É a moldagem do nosso gene. É aquilo que eu escolho comer, aquilo que eu escolho exercitar ou não, são as minhas horas de sono, são os meus pensamentos. Tudo isso é epigenética. Como um arroz não caminha, ele não pensa, ele não interage, então ele tem 56 mil genes estáticos praticamente. Entendi. Então os nossos 23 mil, quando somado à nossa epigenética, isso torna de uma complexidade que é por isso que a gente tem todo esse poder. Olha só. Está nas nossas mãos essa definição. Muito bom. Interessantíssimo. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Eu acho que meu pontinho desligou, deixa eu ver. Agora sim. Vamos pro próximo fator fake. Gente, meu ponto é novo, eu já contei pra vocês. Você viu, Rô? Você viu? Ele é diferente. Então, às vezes ele desliga. Aí eu, muito chique, fina, durante o programa eu tenho que ligar. Só que agora a câmera estava aberta, então eu liguei realmente e mostrei pra todo mundo. Tá tudo Não é certo. assim, doutora? Tem que ser Quem assim. sabe faz ao vivo. E é tão melhor assim, né? Porque o que acontece aqui acontece aí na sua casa e é assim mesmo. A vida ao vivo é real, é muito melhor. Fato ou fake? Olha lá. Próximo. É possível medir a idade biológica? Fato.
Vamos explicar aí para o pessoal a diferença da idade biológica e a idade cronológica. Então, a idade cronológica é o quanto está na sua identidade. Pega a data de nascimento, pega o dia de hoje. Então, por exemplo, quem nasceu em 1980, hoje em 2001 tem 41 anos. Então, a idade cronológica tem a ver com o tempo e com o seu documento. A idade biológica, ela tem a ver com a sua conservação. O quanto que você cuidou nesse tempo todo do seu corpo, da sua vida, dos seus hábitos. A gente consegue medir isso de uma série, existem uma série de medições que vão desde a avaliação antropométrica de composição corporal, a anamnese com questionário de hábitos de vida, né, a flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória, mas geneticamente você consegue medir o tamanho do telômero. O telômero é o que está na pontinha do cromossomo e é ele que faz a nossa replicação celular. Porque a gente diariamente perde células, células nascem. Com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo, vincando, caindo, porque essa replicação ela tem defeitinhos, porque o telômero vai encurtando. Então, esse telômero é possível você medir o quanto ele tem de tamanho, entender o que você pode fazer para prolongar ele. Então, para quem não teve um hábito de vida até hoje saudável e se arrependeu, fala, dá tempo, dá tempo. Sempre. É sempre importante medir e mudar, sempre dá tempo para melhorar. Que legal, doutora. E isso, obviamente, vai também tratar de uma questão de rejuvenescimento como um todo, né? Da pessoa ter uma disposição maior, independente da idade cronológica, então, que ela tenha. Até porque a qualidade de vida é muito mais importante do que o tempo vivido. Sem dúvida. Se você me perguntar, você quer durar 100 anos ou você quer durar 80? Eu prefiro 80, olha, até que eu tô audaciosa, eu prefiro 80 com qualidade, onde eu possa trabalhar até o meu último dia de vida, do que ficar, às vezes, 30 anos numa cama, tomando remédios paliativos para uma doença neurodegenerativa. Então, a gente não quer só viver mais, a gente quer viver com qualidade. Muito bem dito. Vamos para o próximo Fato ou Fake, já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. Olha lá. É possível medir a tendência genética, a queda de cabelo e identificar os ativos que aquela pessoa responde como tratamento? Será? É um fato. Sério? É interessante, né? Hoje a gente tem falado tanto em queda de cabelo, pós-Covid, pós uma série de situações, desde hipotireoidismo, anemia, emagrecimento sem acompanhamento. Então, quem de fato já perdeu os cabelos sabe que eu estou falando quanto isso é preocupante. Sim. E é claro que existe aquela alopecia androgenética, que é aquela que você vê o seu pai, ou mesmo mulheres, né, também tem alopecia androgenética. Ficam as falhas grandes, né? Então, num quadro de queda de cabelo, é possível você medir geneticamente o quanto que isso tem a ver com o fato de ser uma androgenética e, independente da queda, saber qual é o ativo que você responde para tratamento dessa queda. Entendi. Porque pode ser que uma pessoa responda, por exemplo, ao uso de um minoxidil, pode ser que outra precise de uma finasterida, pode ser que uma outra, apenas biotina e algumas vitaminas são importantes. Olha, doutora, que interessante. Então, hoje a gente percebe que a customização e a personalização dos tratamentos, de acordo com as nossas tendências e as nossas respostas a esses tratamentos, é possível ser identificado e usado um tratamento assertivo. E esses exames que a gente, então, pode fazer hoje, pensando na questão da genética, né, de avaliar, enfim, DNA, são exames, são coletas de sangue. Às vezes são coletas da mucosa, da bochecha, né? Geralmente, tudo que é mais genético pega essa região. O bom de um exame genético, ele é um exame único, que você faz uma vez na vida. Diferente dos outros exames que a gente precisa fazer periodicamente, exames de sangue, exames de imagem. O exame genético, ele é feito uma vez só. E isso é interessantíssimo porque a gente passa a ter ferramentas para se trabalhar ao longo da nossa vida para os diversos médicos e profissionais que a gente passar. Pelo cardiologista, pelo clínico, pelo geriatra. Crianças também? Crianças também. Principalmente quando a gente tem um histórico aí familiar de algumas doenças importantes. É possível fazer o rastreamento e atuar preventivamente sempre. Muito bom. Mais Fato ou Fake, daqui a pouquinho, perguntinhas do público. Esse assunto é muito legal, né? Olha lá.
A psiquiatria sempre funcionou por tentativa e erro. Uma medicação que tratava a depressão em uma pessoa poderia piorar ainda mais uma outra. É possível saber geneticamente a quais medicamentos uma pessoa responde positivamente. Isso é fato ou fake? Isso é fato. Isso também é fato? Isso também é fato. E quando a gente fala, por exemplo, em qualquer medicação, não só entrando na área da psiquiatria, por exemplo, posso indicar um antibiótico que você precise. Você pode não ter uma boa resposta com ele. Em 3, 4 dias a gente vai saber, a gente vai tirar e vai colocar outro. Mas quando a gente fala de psiquiatria, primeiro que o medicamento leva tempo para começar a fazer efeito. Verdade. Segundo que as doenças psiquiátricas, elas tendem a ser transtornos onde se demora meses ou às vezes anos para se tratar. E aquilo que a gente falou sobre tentativa e erro, como é que funciona na maioria das vezes? Você tem um paciente com um transtorno, seja ele uma depressão, uma síndrome do pânico, você dá uma medicação com o intuito de melhorar, levando em conta todos os guidelines, tudo aquilo que está reportado sobre o tratamento daquela doença, enquanto que o mesmo paciente pode melhorar absurdo, um outro paciente com o mesmo quadro pode piorar. Entendi. E isso atrasar muito a qualidade de vida, né, o retorno desse tratamento. Então, na psiquiatria especificamente, é algo que eu acho que vale muito a pena. Às vezes a pessoa está demorando para acertar a medicação, ou as medicações estão trazendo muito mais efeitos colaterais do que indicados. É possível geneticamente saber a resposta e indicar esse medicamento para que essa pessoa tenha esse transtorno curado ou pelo menos acalmado, para que ele possa seguir a sua vida com qualidade. Legal. E doutora, você estudou muito isso, né? A questão da depressão ligada a tudo isso recentemente, né? Uma das suas especialidades. Foi em 2019. Alguns amigos íntimos falam que eu tive uma informação privilegiada de que o mundo ia ter Covid, que ia todo mundo ficar louco, e fui fazer a psiquiatria. Olha só. Mas isso, de forma alguma, eu sempre tive vontade, até porque com o tratamento da obesidade, entender um pouco da saúde mental ela é muito importante. Extremamente Porque a comida está muito ali relacionada ao afeto, aos nossos anseios. E então, em 2019, eu tive essa oportunidade de estudar um pouquinho e até poder estender um pouco a minha área de abrangência, saindo um pouco só da obesidade, indo para as outras áreas tão importantes que hoje, com essa pandemia, a gente vê que deixou um rastro, né? Sim. E vou aproveitar e fazer uma pergunta que agora, já que a gente está falando dessa questão epigenética, o quanto então, pensando nessas doenças que são doenças graves, depressão, uma ansiedade a mais e alguns déficits até, né, que a gente pode colocar, o quanto a epigenética também pode ajudar a melhorar a qualidade de vida. Por quê? Em muitos casos, a depressão pode ter gatilhos com fatos ocorridos, certo? Sim. Em tantos outros, a depressão pode vir sistêmica, de algo fisiológico do organismo, não é, doutora? Então, como é que a epigenética entra aí para associar? Porque, assim, isso é grave. A gente está falando de uma sociedade, a gente está falando de pessoas que trabalham e que diminui produtividade nas empresas, produtividade da vida, da conquista de sonhos, né? Então, assim, eu acho que vale uma discussão, né? A gente está falando, então, de 2 tipos de resposta, né? A gente fala que tem a depressão reativa, que é quando você passa por um evento que você chamou de gatilho, muito bem denominado, né? A própria pandemia foi um gatilho aí, quantas pessoas perderam o emprego ou não se adaptaram ao tipo de trabalho, ao próprio medo da própria doença em si. Isso, então, são gatilhos, e a gente está falando de uma depressão reativa. E ao passo que a gente também fala de depressão endógena ou química, por defeito na formação de serotonina, por defeito ali no neurotransmissor agindo na sinapse, e com isso equilibrando o humor. Hoje, a epigenética, que nada mais é do que o nosso comportamento e as nossas escolhas, fazem muita diferença. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples, pegando a pandemia como pano de fundo. A pessoa que fica assistindo o noticiário em excesso, observando, fulano morreu, tantas pessoas. É importante a gente saber as informações do mundo.
pega lá, faz uma leitura ou assiste apenas um jornal, mas a gente vê pessoas enclausuradas que ficaram nutrindo o pensamento delas e o sentimento com toda essa questão da pandemia. Aquilo quimicamente vai se alterando, fazendo com que às vezes ela não só deprima, mas a própria imunidade caia e ela adoeça. E já foi comprovado que muitas pessoas que adoeceram vieram a óbito muito mais por esse estado emocional. Entendi. Então, aonde que está a nossa escolha, a nossa epigenética? Em escolher, será que eu quero ficar vendo tanta notícia ruim? Não era bom a gente intercalar com coisas boas, com programas leves como É Você Bonita, com uma leitura tranquila? Não estou dizendo que é para ficar alienado, mas fazer esse equilíbrio. Concordo. Eu peguei esse exemplo para tentar assim, deixar claro o quanto que nós somos responsáveis pelas nossas doenças e a gente pode mudar o padrão. Muito bom, doutora, gostei. Vamos para o último fato ou fake, para fechar com perguntinhas do público. Olha lá, a microbiota, é isso, né? O microbioma, composto por nossas bactérias intestinais, tem 1 milhão de genes, enquanto um ser humano tem 23 mil. Fato ou fake? Fato! Ave Maria, imagina. Aí você fala, por que que o ser humano é tão mais complexo que um grão de arroz? Porque além de termos as nossas células, que somos somente 10%, 90% está no nosso microbioma. Então você imagina o DNA desse microbioma, porque essas bactérias têm por suas vezes os seus DNAs e mais o nosso interagindo. Por isso que a gente é tão complexo. Que legal. Nós temos um monte de bichinho, né, doutor? Sim. São bichinhos do bem, né? E o desequilíbrio dos bichinhos, onde alguns que não são tão do bem podem prevalecer, faz com que a gente entre num processo chamado desbiose. E a desbiose ela não é um problema intestinal, ela pode ser também manifestando com sintomas intestinais, mas ela é um problema sistêmico. Porque uma desbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota, pode gerar doenças sistêmicas como inflamatórias, reumatológicas, dermatites, mudanças de humor, mudanças de imunidade. Olha só. Uma série de reações no nosso corpo, enxaqueca, também. Doenças cardiovasculares e até o câncer. Muito bom. Tudo isso relacionado com a nossa microbiota. Vamos para a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente, olha lá, assunto bem bacana. Fabi, um beijo, obrigada. Doenças do tipo síndrome do ovário policístico, né? Podem ser genéticas? Fato, isso tem um componente genético, mas ele tem muito um componente, eu sempre brinco, né? Tem aquele quadro do Botero, dos gordinhos, Sim. Você conhece? Que tem lá a família gordinho, os bichinhos, os animais também ali gordinhos e eles não têm a genética. Mas eles têm o quê? O hábito. A gente sabe que a síndrome de ovário policístico, ela não é uma restrita ao ovário. Ela é uma síndrome metabólica, que inclui a insulina, o metabolismo dos carboidratos e uma dieta rica em açúcar refinado, em muito carboidrato, somado ao sedentarismo, você levando esse desequilíbrio na insulina, você pode gerar naquela mulher essa síndrome de ovário policístico. E isso pode ser genético, sim, mas principalmente por conta dos hábitos que a gente traz da família. Entendi. Então, mesmo que eu venha de uma família de ovário policístico que come muito açúcar, eu posso, de repente, optar por uma alimentação low carb. Bem fez você, que já faz isso há um certo tempo. Melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu sim tenho síndrome do ovário policístico, doutora, sabe? Então, você tinha? Eu tinha. Então, ela tinha. Porque o cabelo cresceu, a espinha foi embora... E o peso também reduziu bastante, é um todo, né? É um todo. E a gente, você falou, é escolha. Enfim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, realmente, mas eu acho que vale a pena no fim. E o que eu quero trazer para quem tem síndrome de ovário policístico e que a gente vê que muitas pessoas, elas tratam com anticoncepcional, na verdade, o anticoncepcional ele está apenas tratando, entre aspas, o ovário. A síndrome, que é toda essa questão comportamental do alimento, do açúcar, do sedentarismo, quando a gente simplesmente resolve tratar com só anticoncepcional, sem olhar isso, a síndrome está lá. O ovário pode ficar bonitinho, você pode fazer ultrassom, não vai ter lá nenhum nódulo, nenhum cisto, porém, quando você para de tomar anticoncepcional, o que acontece? Volta tudo, porque a causa não foi tratada. É verdade. Então, muito importante. Aliás,
melhor do que tomar um anticoncepcional é utilizar uma dieta com acompanhamento, a prática de atividade física, a não ser que precise do método contraceptivo. Sim. Mas para tratamento específico de ovário policístico, é o estilo de vida mandatório. Muito bom, doutora. Disse tudo e eu assino embaixo, porque eu vivo isso, né? Então, na tela, quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Marina. Beijo. Os exames feitos nos bebês ao nascer realmente garantem a prevenção de doenças para quando formos adultos? Ah, Mariana, desculpa, Mari. É o do pezinho? Olha, esses rastreamentos que são feitos, eles não garantem o futuro. Na verdade, ali você já está observando algumas tendências e são os exames de praxe, né, aprovados pela Sociedade de Pediatria. Exames genéticos específicos também podem fazer em crianças. O que garante, quando a gente fala, meu Deus, o que garante, né? O futuro é uma coisa tão incerta. Se eu tivesse que dar alguma dica para garantir, seja o futuro de um bebê que acabou de nascer ou daquela pessoa que está querendo melhorar a vida, é a boa alimentação sempre, atividade física, controle de estresse, respeitar o sono, bons pensamentos, boa interação emocional. Ser feliz, né? Buscar. Porque quando a gente fala ser feliz, pensa um negócio assim, ai, nossa, cai do céu, não sei. A busca de encontrar essa questão de equilíbrio que você comentou do ser feliz, eu coloco no ponto de busca mesmo. A gente tem que se esforçar para isso, né? As coisas acontecem, tem um monte de coisa que a gente não tem controle e elas vão acontecer, então a gente tem que fazer um esforço para buscar o equilíbrio. Eu vou deixar uma frase que é para todo mundo finalizar o programa hoje e ficar pensando. Gente, a felicidade ela pode ser treinada. Tá bom para vocês? Concordo, doutora. A gente nem estava pensando em falar isso, mas você vê como tem liga aqui, tem energia. É isso mesmo, concordo com você. Treinada. Vai lá no Instagram para seguir o trabalho da nossa nutróloga maravilhosa, é o doutora, sem ser abreviado, por extenso, @doutora Liliane, tudo junto, @doutora Liliane, o site doutoraliliane.com.br, quinzenalmente, ao vivo no Você Bonita com o nosso quadro Fato ou Fake. Mandem mais temas pra gente colocar aqui pra vocês. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada. Sempre aprendendo, viu? Obrigada pela troca. Beijo!